Graça e paz, irmãos. Convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 12. Vamos ler a partir do verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até os carvalhais de Manre. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor, e ele invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Amém? Querido Pai, nós te louvamos, Senhor. Engrandecemos o teu santo nome nessa noite, Senhor. Tua palavra foi lida e nós carecemos do Espírito Santo para revelar o propósito do Senhor para cada um de nós. Por isso, Senhor, toma as nossas vidas nessa noite, toma as nossas mentes, Senhor, e todo o nosso ser está diante do Senhor. Por isso, conduz as nossas vidas, Senhor. Não deixa a nossa mente vaguear para outros cantos, mas nós trazemos cativa a nossa mente ao Senhor. E nessa noite, Senhor, fala a cada um de nós, segundo o propósito que o Senhor tem, segundo a graça, segundo a misericórdia do Senhor, para que então as nossas vidas, Senhor, sejam vidas transformadas para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Essa passagem, irmãos, chama a nossa atenção por alguns aspectos desse chamamento do Senhor em relação a Abraão, né? Chama ele e promete a ele que daria à descendência dele a terra de Canaã, e ele deveria peregrinar essa terra, andar por toda ela, e ele deveria andar de tenda em tenda, porque ele não teria morada fixa naquela terra, mas ele daria aquela terra à sua descendência, né? Então, o Senhor prometeu. E o Senhor prometeu aqui nesse texto que nós passamos aqui no verso 8, no verso 7, dizendo assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. Então o Senhor promete aquela terra para ele, para que ele pudesse peregrinar por toda aquela terra. Mas o que acontece, irmãos? Houve fome, houve dificuldades. E Abrão então lembra-se que no Egito havia fartura, havia pão, né? Então ele desce. Ele sai daquela terra onde o Senhor disse para ele: eu darei a você, a sua descendência, essa terra, para que você possa peregrinar por ela, né? E então aqui chama a atenção nossa essa descida para ele, de Abrão para o Egito. Por quê, irmãos? Porque lá ele percebeu que seria mais fácil para ele do que ele permanecer ali aonde ele estava. Aparentemente seria mais fácil. Mas algo aconteceu, irmãos, quando ele sai da cobertura de Deus
da cobertura daquela palavra que o Senhor falou para ele, e sai daquela cobertura e vai para essa terra. Ali ele não estava debaixo, ele mesmo lá, ele estava aos cuidados do Senhor, mas ele não estava debaixo da cobertura do Senhor, né? São coisas diferentes, você está debaixo da cobertura do Senhor, ou você está simplesmente aos cuidados do Senhor, né? Então, o que acontece quando ele sai da cobertura do Senhor? Que ele entra lá no Egito. Primeiro ponto, ele tira a sua vida das mãos do Senhor e coloca a vida dele nas mãos de Sarai, sua mulher. Então é algo bastante interessante nós ver, né? Ele estava tão seguro nas mãos do Senhor, naquela promessa que o Senhor deu para ele, que cuidaria dele, porque logo mais na frente, lá no capítulo 17, nós vamos ver, irmãos, que Deus aparece a Abraão e diz para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? Anda na minha presença e eu te farei perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Sabe, então, irmãos, aqui há algo que ele faz. Ele sai debaixo da palavra do Senhor e se coloca, quando ele sai debaixo da palavra do Senhor, debaixo da cobertura do Senhor, ele coloca a sua vida na mão da sua esposa. E aí acontece algo ali também, dele tirar, porque a vida dele estaria nas mãos da sua esposa, e aí ele teve que mentir, ele teve que enganar, né? Então, irmãos, há algo bastante para nós olharmos para as nossas vidas e ver, irmãos, que o Senhor deixa sua palavra para nos ensinar. O Senhor é tão precioso, irmãos, que ele chamou homens como nós. Ele chamou pessoas fracas como nós e cuidou deles, né? E não escondeu os erros dessas pessoas. Não escondeu. O Senhor expôs para o quê? Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 10, vai falar que é para o nosso ensino, para a nossa advertência. Por isso que foi deixado esses escritos para nos advertir, sabe? Então nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, olhar para esses erros quando se sai debaixo da cobertura do Senhor, né? Então é algo bastante e aqui todos nós, a gente lendo a palavra, a gente percebe, irmãos, e a palavra mesmo diz que o Egito tipifica o mundo, né? O faraó tipifica Satanás. Então, nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Por quê? Porque nós fomos tirados desse mundo. Nós somos a igreja do Senhor, aquele que ele comprou desse mundo com precioso sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Então, essa palavra para nós, irmãos, ela traz assim algo bastante interessante para nós, porque nós podemos perceber que ela traz um renovo para nós. Então, a gente pode sair daqui mais fortalecido naquilo que nós estamos vivendo, como que nós estamos olhando para esse mundo e como esse mundo está querendo nos atrair. E nós precisamos ter uma posição diante do Senhor, para não amarmos esse mundo, porque se nós amarmos esse mundo, nós vamos sair da cobertura do Senhor, né? Porque nós estamos em Cristo, né? Porque lá em Romanos, no capítulo 6, verso 8, vai dizer assim: se ressuscitaste, se você ressuscitou com Cristo, você vai viver com Cristo. Não tem como. Se nós ressuscitamos com Cristo, nós viveremos com Ele. Viveremos com Ele. Sabe? Então, isso é muito claro para nós. E então, nós precisamos olhar para esse texto aqui, que quando ele estava ali, no final do verso 8 aqui,
né? No verso 8 ele fala, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor, e lhe invocou o nome do Senhor. Sabe, invocou. E todas as vezes, irmãos, que nós olharmos para o Velho Testamento, onde fala altar, no Novo Testamento é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ele tomou a cruz, ele invocou o Senhor nesse ponto. Só que a hora que ele invocou o Senhor aqui, irmãos, que ele começou a andar pela terra, houve uma dificuldade na terra, houve fome. Qual era a posição dele? Olhando para o Senhor, buscando a mente do Senhor, buscando todo o suprimento do Senhor, né? Mas ele preferiu ir para o Egito porque ali havia fartura. Ali seria mais fácil para ele. Então aconteceu essas questões de sair debaixo da cobertura do Senhor e entrar debaixo da cobertura do homem, dependente do homem. Aí precisou mentir, precisou enganar. E aí aconteceu algo, ele foi expulso. Por quê, irmãos? Porque não havia mais lugar para ele. E nós precisamos considerar isso nas nossas vidas. Nós cremos no Senhor, nós fomos regenerados, nós somos novas criaturas. O mundo não aceita mais nós. O diabo vai querer tripudiar em cima de nós para nos atrasar a nossa carreira. Mas o mundo não vai olhar com bons olhos mais para nós. A única coisa que ele vai fazer é nos enrolar cada vez mais para que nós possamos mentir, para que nós possamos enganar, para que nós ficamos misturados com esse mundo. Então é algo bastante interessante. Então o mundo, aqui hoje, o faraó expulsa Abraão com todos os seus de lá. E ele sai de lá muito rico. Sai muito rico, mas se não fosse a mão do Senhor, estaria perdido, né? Então, mas agora há algo bastante interessante para nós considerar na nossa carreira cristã, o nosso avanço, porque, irmãos, nós fomos chamados para ser filhos de Deus, e a nossa vida é uma vida que não pode estagnar, ela é uma vida ascensional, uma vida em direção ao alto. Nós nunca vamos poder dizer assim, não, eu cheguei a um limite, eu vou ficar por aqui. Não, ou nós estamos avançando, ou nós estamos regredindo na carreira cristã, né? E então aqui há algo bastante interessante no capítulo 13, onde depois que ele foi expulso do Egito, fala assim, no capítulo 13, verso 1, saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Então, irmãos, ele fez toda essa peregrinação, saiu debaixo da cobertura, mas ele teve que, para ele prosseguir, para ele andar, voltar, a caminhar com o Senhor, ele teve que voltar lá atrás. Ele não pôde sair do Egito lá, entrar em Canaã de novo e seguir viagem. Não, ele teve que voltar lá aonde ele invocou o nome do Senhor. Aonde ele fez aquele altar, invocou o nome do Senhor, ele teve que voltar ali. E ali, então, ele invoca o nome do Senhor ali, e aí ele começa a peregrinar para frente. E aí, então, logo em seguida, o Senhor, então, quando ele volta, se arrepende, ele começa a andar, ele se aparta de Ló, né? Então, o Senhor dá graça para ele se apartar de Ló. O Senhor conduz a vida de Abraão de altar em altar, para que no último altar, né, lá no capítulo, lá na frente, ele possa oferecer o seu filho, né? Uma expressão de todo amor ao Senhor, então ele oferece o seu filho ao Senhor. Então o Senhor trabalhou nessa vida, irmãos, graciosamente. Esse início para nós tomarmos
essas questões para as nossas vidas, nós precisamos, a partir daqui, olhar para esses textos, olhar para as nossas vidas, para que nós possamos, porque, irmãos, nós temos um caminho. Se nós estamos de forma inadequada, andando, olhando mais para esse mundo do que para o Senhor, é sinal que a nossa vida, nós saímos debaixo da cobertura do Senhor, né? E aí, se nós saímos debaixo dessa cobertura, nós precisamos voltar imediatamente. E qual é o caminho? O caminho é arrependimento, o caminho lembra-se lá que a nossa posição, quando fala lá em Colossenses, né? Fala lá em Colossenses capítulo 3, verso 1, se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive. Buscai as coisas do alto, não as coisas aqui da terra, né? Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo em Deus. Com Cristo em Deus. Então essa é a nossa posição. O diabo vai fazer de tudo, vai tripudiar, vai lançar suas setas na nossa mente para nos tirar desta posição. Porque quando ele tira nós dessa posição, ele vai apresentar o mundo para nós. Ele vai apresentar os prazeres para nós. Ele vai fazer com que nós nos enliemos nesses prazeres momentâneos nesse mundo. Mas nós precisamos, dentro da palavra do Senhor, olhar para o Senhor e dizer: Senhor, socorre-me, sabe? Socorre-me. Porque quando nós, e assim, chama atenção, para lá em Mateus, não precisamos ir lá também, mas em Mateus capítulo 14, lá tem aquela palavra onde o Senhor diz para os seus discípulos, né? Para embarcar naquele barco e passar para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão, né? E os discípulos embarcaram no barco e pela quarta vigília da noite o Senhor se encontra só, mas ele olha lá e vê seus discípulos remando para querer não ir para lá, mas voltar para cá, mas o vento era contrário, estavam lá batalhando para remando, né? Mas então o Senhor vai por sobre as águas e quando chega lá perto deles, eles não reconheceram o Senhor. Eles acharam que era um fantasma. E o Senhor falou com ele, quando eles gritaram achando que era um fantasma, o Senhor diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temam. Né? Mas então, em meio a tudo isso ainda, Pedro diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Então, irmãos, poderia estar escuro, eles não poderiam estar vendo, mas se eles viram um vulto, tipo um fantasma, então eles poderiam ter percebido a voz do seu Senhor, né? Eles conheceriam a voz do seu Senhor. Então, mas o Senhor graciosamente diz: Pedro, desce e vem. Vem, Pedro. E Pedro descendo, então vai até o Senhor, mas ali ele começa a olhar as circunstâncias. Ele olha para o vento, ele olha para as ondas, e quando ele tira os olhos do Senhor, então ele começa a submergir. Irmãos, a nossa caminhada aqui é olhando para Jesus. Nossa caminhada aqui nesse mundo, enquanto nós estamos aqui, não tem outro foco a não ser olhando para Cristo, porque Ele vai nos dar a direção exata por onde nós devemos passar. Porque se nós tirar os olhos do Senhor, as dificuldades que nós estamos enfrentando vai nos conduzir para fora do Senhor, né? E nós vamos naufragar. Então é um perigo muito grande, irmãos. E nós temos que ter aquela mesma posição de Pedro. Quando ele percebeu que ele estava afundando, ele clamou ao Senhor: Senhor, salva-me. E o Senhor prontamente ali estendeu a mão e livrou ele, puxou ele, para que ele não afundasse. E assim precisamos nós, irmãos. Se estamos mergulhados em algumas dificuldades, olhando mais para as dificuldades que para o Senhor, nós precisamos clamar: salva-nos, Senhor. E ele prontamente, irmão, vai estar ali, porque ele está junto conosco. Em toda situação, o Senhor está junto conosco. Ele quer trabalhar. Como que ele quer trabalhar? Ele quer trabalhar no nosso coração. Ele quer ganhar o nosso coração. Ele quer ganhar, porque a gente imagina, irmãos, que a gente muitas vezes quer mudar coisas
na nossa vida, a religião, ela muda o exterior, a aparência, mas o Senhor, ele muda interiormente. Ele começa lá no interior. E aí ele vem saindo para fora, ele vem tirando tudo aquilo que não provém para ele que está no nosso coração. Por isso, irmãos, que nós, quando nós cremos na obra de Cristo, por isso que o primeiro que foi regenerado em nós foi o Espírito. Nós ganhamos Espírito novo, porque o nosso Espírito estava morto. Não tínhamos como ter comunhão, porque, irmãos, no Velho Testamento, o Espírito Santo nunca entrou dentro das pessoas. Por quê? Porque todos aqueles que foram usados pelo Senhor, o Espírito dele estava morto. O Espírito vinha sobre aquela pessoa. Fazia aquela obra que tinha que fazer e voltava. Mas quando nosso Senhor Jesus morreu naquela cruz, quando ele foi glorificado, ele enviou o Espírito Santo. Para quê? Para que esse Espírito pudesse morar dentro de nós. Né? Que preciosidade isso. Então nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós para limpar o nosso coração, para que não haja mistura desse mundo conosco. Porque, irmãos, como Canaã, né? Aquela terra que onde o povo de Israel entrou, aquela terra manava leite e mel, uma terra fértil, uma terra preciosa, uma terra que o Senhor, e ali fala das insondáveis riquezas de Cristo, sabe? Cristo para nós precisa ser tudo. Nossa, como o povo do Egito que entrou em Canaã, eles nunca mais retornaram, eles não puderam retornar mais para o Egito, porque aonde eles passaram se fechou o lugar, né? Eles poderiam retornar por outro lugar, mas por aquele lugar nunca mais, né? Então eles puderam experimentar ali aquelas riquezas, mas eles foram desobedientes. E aí, por isso que o Senhor trabalhava na mente deles. Sempre quando eles desobedeciam o Senhor enviava nações para subjugar eles. Eles se arrependiam, voltavam para o Senhor levantava homens ali para juízes para salvá-los. Né? E para nós hoje, irmãos? Para nós temos Cristo. Nós temos o Espírito Santo conduzindo nós para Cristo. Nós temos a vida de Cristo dentro de nós, habitando em nós. Então, irmãos, é algo para nós realmente olhar e glorificar o nome do Senhor. Né? Para nós ver como o Senhor é precioso, que Ele quer limpar o nosso coração. Vamos para Mateus capítulo de número 15. O que está acontecendo aqui em Mateus capítulo 15, no início? Os discípulos do Senhor estavam comendo sem lavar as mãos, né? E a tradição dos anciões dizia que ninguém pode comer sem lavar as mãos, né? Tradição de homens. Então eles vêm para o Senhor Jesus e falam: por que teus discípulos comem sem lavar as mãos? A partir do verso 7, nós vamos ler alguns versos só desse capítulo, para nós buscar a mente do Senhor, para ver aquilo que está no nosso coração, para que realmente a palavra do Senhor encontre caminho em nós, né? Aqui em Mateus 15, a partir do verso 7, nos diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrina que são preceito de homens. E tendo convocado a multidão, lhe disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Amém? Então o Senhor traz um alerta para eles, né? Que aquele povo honrava o Senhor somente com os lábios, mas o coração deles estava nas tradições dos homens, estava na aparência deles.
E o Senhor chama a atenção para isso, porque o Senhor coloca aqui, ó, não é o que entra no homem que contamina, não é o que entra pela boca do homem que contamina, mas sim o que sai do coração, que sai pela boca, porque o que sai pela boca está dentro do coração. Então, irmãos, que precioso nós poder ver. Então, quando o Senhor vai explicar essa situação a partir do verso 12, quando está só os seus discípulos, então o Senhor explica para eles o que realmente ele quis falar com essa palavra, né? No verso 12 aqui diz assim: então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo: toda planta que meu Pai Celeste não plantou, será arrancada, né? Então, veja só, tudo aquilo que Deus, que está dentro de nós, que não procede de Deus, será arrancado. Arrancado, irmãos. Será tirado, porque não agrada a Deus. Não agrada aquilo que o Senhor quer. Não agrada a vontade do Senhor. Então, isso vai ser arrancado, né? E aí ele diz assim no verso 14: deixai-os, são cego que guia cego. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também tu não entendesses ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugares escusos. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfema. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então, veja só, irmãos, como o Senhor chama a nossa atenção. Por quê? Porque Ele quer limpar o nosso coração. Ele quer tirar tudo aquilo que o Pai Celestial não plantou em nós. Tudo aquilo que o mundo plantou em nós. Tudo aquilo que a natureza que nós herdamos de Adão, que está em nós. Isso deve ser arrancado. Irmãos, por isso que a nossa vida, ela precisa, tudo que nós formos fazer, precisa passar pela cruz. Não nada que nós devemos fazer, se não passar pela cruz, é obra nossa. E tudo aquilo que é obra nossa não agrada ao Senhor. Então isso precisa ser algo muito claro para nós. Por quê? Porque o nosso velho homem foi crucificado. Então nós precisamos compreender que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que nos tem chamado, para aquele que nos tem conduzido para Ele mesmo, sabe? Então Ele vai trabalhar essas verdades em nós para que a vida de Cristo possa ser manifestada em todos os momentos da nossa vida. Então, irmãos, como nós precisamos olhar, entregar cada dia a nossa vida diante do Senhor, para que Ele cuide, para que Ele limpe, para que Ele trabalhe em nós, né? Então, dentro desse aspecto, ainda um pouquinho, trabalhando um pouquinho mais fundo no nosso coração, para ver como que nós estamos diante do Senhor, se nós avançarmos aí um pouco mais, irmãos, para Lucas capítulo de número 6, o verso 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Sabe? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Né? Então, irmãos, isso traz um alerta para nós sondarmos a nossa vida, para nós não vivermos, para nós não falar que amamos o Senhor de boca para fora, para nós não falarmos que seguimos o Senhor, mas somente da boca para fora. Né? Como ele diz lá, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? E aqui ele diz,
por que me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando, né? E aí ele traz algo bastante interessante aqui no verso 47, ele diz assim, ó: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha que preciosidade, irmãos. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, né, e pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, irmãos, há uma necessidade de nós ouvirmos e praticar. Ouvir e praticar. Né? Porque não adianta nós somente ouvir, não adianta somente nós estudarmos, mas não ter um coração de obediência naquilo que o Senhor requer de nós, né? E aí o texto segue dizendo assim, agora eu vou mostrar para vocês como aquele que pratica é semelhante. O verso 48. É semelhante a um homem que edificando uma casa, né? Então ele como trazendo a ideia aqui de edificar uma casa, ele cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construído, né? Então, aquele que ouve, pratica, porque se nós ouvirmos a palavra do Senhor, irmãos, e praticarmos a palavra do Senhor, nós vamos ser transformados. Porque toda a palavra vai trazer para nós a revelação de quem é Cristo e quem nós somos. E quando mostra quem nós somos, nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. Porque, irmãos, a palavra do Senhor diz lá em Jeremias: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Sabe? Esse é o nosso coração. Por isso que, irmãos, que lá no Salmo 51, Davi, quando ora ao Senhor, ele, no Salmo 51, verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Somente assim, irmãos, é que nós vamos poder obedecer ao Senhor. E lá em Jeremias, na sequência desse texto que nós lemos, ele diz assim, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí o texto vai dizer, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, né? Então esse Senhor, que é Ele quem esquadrinha o nosso coração. É Ele, irmãos, porque quando nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra, então nós vamos poder mergulhar na palavra. E aqui significa nesse cavar fundo. Você precisa mergulhar na palavra do Senhor. Você precisa buscar o Senhor lá no fundo. Você precisa ganhar. E para você mergulhar na palavra do Senhor, você precisa buscar ter tempo com ela. Você precisa conhecê-la. Você precisa buscar cada dia mais. Para quê? Para que você possa encontrar segurança no Senhor, né? E aqui quando ele fala assim, ele cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E a rocha é Cristo. E o alicerce é a obra de Cristo. Então, irmãos, se nós estamos sob esse alicerce, a rocha que é Cristo, e sua obra, agora nós podemos sim edificar a nossa vida sobre esse alicerce. E pode vir a enchente, pode vir um rio, pode abater, não vai abalar, por quê? Porque nós estamos olhando para Jesus, que é essa rocha firme, que é esse alicerce, a obra dele. Então em nós não há força nenhuma, toda a força provém dele, né? Porque quando nós recebemos as cargas, aonde é que você constrói um prédio, né? Você constrói colunas, mas essas colunas elas estão ligadas no alicerce. Então todo o peso desse prédio não vai ser nas paredes. As paredes não vão receber o peso. Quem vai receber o peso desse edifício
é as colunas, é as vigas, as colunas. E essas colunas, elas estão ligadas aonde? No alicerce. Então, todo o peso vai ser disseminado, vai descer para o alicerce. Se o alicerce for firme, e se a nossa vida estiver firme em Cristo Jesus, irmãos, nada vai nos abalar, né? Nós vamos estar firmes somente olhando para Jesus, né? Tão simples e tão precioso e tão glorioso a nossa vida estar diante desse Senhor maravilhoso que nos comprou, irmãos, né? Agora temos que dar um passinho a mais, porque no final aqui no verso 49, ele diz assim: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a sua ruína. Então, construir a nossa vida na mente de homens, sem o alicerce que é a obra de Cristo, irmãos, é perca de tempo. É perca de tempo. Então, nós precisamos considerar diante do Senhor, né? Mas para nós obedecer ao Senhor, nós temos que negar as nossas vidas. Negar tudo aquilo que toda aquela velha vida, aquela vida que nós trouxemos na carne. Muitas vezes, o Senhor requer de nós uma obediência fiel, né? E dentro desse aspecto, irmão, eu convido os irmãos para nós ir para Filipenses, para nós olhar um pouco a vida de Paulo, que assim é muito precioso para nós poder considerar o que estamos fazendo, o que está acontecendo conosco, para que então a vida do Senhor possa ser manifestada em cada um de nós. Porque aqui em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiemos na carne. Sabe? Então aqui está um ponto muito importante. Não? Por isso que nós lemos aquele texto lá de Lucas 6, né? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, eu mostrarei quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu uma profunda vala. Irmãos, se nós não conhecermos a palavra do Senhor, nós podemos ser enganados nesse mundo. Tem muitas pessoas que gostam de viver mercadejando a palavra de Deus. Mercadejando a palavra de Deus. Então isso é muito terrível. Então, mas se nós conhecermos a palavra de Deus, nós não... Por isso que ele diz, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, porque nós é que somos a circuncisão, porque nós fomos circuncidados no nosso coração, né? Então, e nós não confiemos mais na carne. Então, irmãos, a carne para nós precisamos atentar para isso, não confiar na carne, né? Então é algo bastante interessante para nós cuidarmos, né? Mas ele segue o texto dizendo assim no verso 4: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Agora veja as qualidades dele. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseus. Né? Então essa era a apresentação de Paulo. Ilibada, tudo certinho. Para o judaísmo estava perfeito, o religioso não precisava mais nada, mas olha o que, a partir do verso 6 ele diz assim: quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Né? Então ele era um homem
certinho para a lei, mas para Deus, ele confiava totalmente na carne, né? Mas então, ele disse, tudo isso eu considerei perca. E aí o verso 8 diz assim, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor de qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, em Cristo. E a justiça que procede de Deus baseia-se na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, né? Então, irmãos, veja só que um homem que considerou a sua vida tudo como refúgio para ganhar a vida de Cristo. E é isso que nós, irmãos, precisamos considerar nas nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, porque muitas vezes, se nós confiamos mais na carne, se o nosso coração está mais ligado a essas questões do mundo aqui fora, nós vamos colher as dificuldades que o mundo oferece para nós, sem ter a graça de poder confiar plenamente no Senhor. Porque se nós estiver olhando para o mundo, é sinal que nós não estamos olhando para Cristo. E se nós não estiver olhando para Cristo, irmãos, nós estamos fadados ao fracasso. Desistindo da vida cristã, dizendo assim, essa vida é muito difícil, essa vida não é para mim. E muitos cristãos têm naufragado nessa carreira, porque têm olhado mais as coisas lá fora, né, buscando facilidades lá no mundo e não buscando a mente do Senhor para si. Porque o Senhor Jesus disse, irmãos, a sua igreja, para aqueles que creram, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por dificuldades, né? E aí o texto diz que para nós ganharmos o reino de Deus é por muito esforço, tá? É por muito esforço. E então, mas só que ele diz assim, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, sabe? Então essa deve ser o nosso anelo, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui, a nossa vida vai ser olhando para o Senhor, vivendo dia a dia, como diz lá em Hebreus capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, essa caminhada que o Senhor quer trazer para cada um de nós, né? Olhando para esses textos, olhando para a vida de Abraão, né? Olhando para tudo isso que aconteceu na vida dele, nós pegar esses exemplos e trazer para as nossas vidas. E aí nós pegar os nossos próprios exemplos também, porque nós já muitas vezes já escorregamos. Muitas vezes já descemos, mas graças ao Senhor, que houve arrependimento e houve um retornar diante do Senhor. Então, como nós precisamos, irmãos, de ter essa vida diante desse Senhor maravilhoso, né? E para nós encerrarmos aqui em Filipenses mesmo, na sequência do texto que nós estamos olhando, né? Diz assim, no verso 12, não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Sabe? Então veja só, ele prossegue, não que ele já tenha conquistado. Paulo, irmão, é Paulo que está dizendo, eu ainda não, mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu já fui conquistado. E penso, irmãos, que todos nós que estamos aqui, já fomos conquistados por Cristo, conquistados pela palavra do Senhor. Agora nós precisamos responder a esse chamado. Mas como que nós respondemos? Olhando para Jesus. E aí ele prossegue dizendo assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. E aqui eu quero chamar a atenção de cada um de nós. Porque a gente olha esses textos, meus irmãos, e quer ser, não, então eu preciso ser como Paulo. Né? Nós precisamos imitar Paulo nas ações dele, porque ele viveu a vida totalmente dependente do Senhor. Ele era um homem igual a nós, imperfeito, mas ele lutou até o final para que Cristo formasse o caráter dele nele. Então ele se tornou esse modelo. E chama a atenção nossa aqui esse verso 16. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós precisamos ser fiel naquela medida que Deus já deu para nós. Sabe, nós precisamos. Não queira ir além daquilo que o Senhor já tem te dado. Mas também não fique aquém. Seja aquela medida exata que Cristo já te deu. Para que você possa ser, para que você, na infinita graça do Senhor, você possa responder ao chamado que Ele tem para você, para mim e para você, né? Então, irmãos, como nós precisamos, olhando para esses textos, como nós precisamos do socorro do Senhor, se socorrer no Senhor, pedir para o Senhor socorre nas nossas vidas, irmão, porque muitas vezes nós temos recebido tanto e temos respondido tão pouco, né? Então que o Senhor nos ajude a sondar o nosso coração e ir para aquele que tudo pode conduzir as nossas vidas. Amém, irmãos?